A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional. Isso se encontra no livro de Tito, capítulo de número 3, no versículo 3, que diz: Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiados uns aos outros. Nós vamos ver Paulo, nesse capítulo de número 3, falando sobre a conduta do cristão. Nós vamos ver que Paulo, ele começa no versículo 1, dizendo: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Paulo está recordando, lembrando a cada um dos irmãos da igreja de Efésios e também a nós, de Éfeso, que devemos estar sujeitos aos governantes, a toda autoridade, e ser obediente, estar preparado para toda boa obra. Nós vamos ver que no livro de Romanos, no seu capítulo 13, no versículo 1, Paulo ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso terão condenação sobre si mesmo. Nós vamos observar que a palavra de Deus, ela nos orienta a ser pessoas obedientes às autoridades, a arcar, pagar, os impostos, tudo que é devido, que é o dever do cidadão, ele deve ser cumprido. E nós vamos observar que a palavra de Deus, ela nos orienta em tudo. A palavra de Deus não manda a gente fazer uma anarquia, uma bagunça, criar dificuldade, como igreja do Senhor, como servo do Senhor, para os governantes. Pelo contrário, ela nos orienta a ser obediente, estar preparado para toda boa obra. Ele diz no versículo 2: não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrado, mostrando genuína mansidão para com todos. Então, o servo do Senhor, aquele que está na presença do Senhor, ele deve estar andando de forma correta. Muitas pessoas hoje estão querendo anarquia, criando confusões, brigas. Nós sabemos que toda a autoridade, todos os governos foi instituído por Deus, e não há autoridade que venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então, por isso, nós devemos estar em obediência e bem sabendo que ordem absurda não se cumpre. O que vai contra a palavra do Senhor, nós não vamos cumprir. Mas aquilo que condiz com a palavra do Senhor, nós devemos cumprir a cada dia. E não viver criando uma desordem, com brigas, discussões que nós temos visto. Aí pessoas têm falado mais da área política, de problemas, do que realmente pregar a palavra do Senhor. Nós estamos dizendo que, não estou dizendo que a igreja ela não deve se atentar para isso, sim, o meu filho deve se atentar, até mesmo porque nós temos que fazer uma escolha para poder estar colocando um novo governo, um novo presidente. Devemos ter sabedoria para fazer essas escolhas, isso teremos se nós tivermos conhecimento do que está acontecendo, como as autoridades estão agindo, mas a melhor resposta que nós podemos dar é na hora de fazer, na hora da votação. Então não se deve perder tanto tempo difamando, como diz o versículo 2, não devem difamar ninguém,
nem ser dado a brigas, mas equilibrado, mostrando genuína mansidão para com todos. A diferença, né, do servo do Senhor é quando ele está sob ataque, quando ele está sendo pressionado, quando tudo está indo contra, né, a sua vida, ele vai ser manso, porque ele tem o fruto do Espírito na sua vida. Ele tem Jesus na sua vida. Ele vai crer que o Senhor ele tem todo o poder para mudar. E se a autoridade for instituída por ele, o Senhor ele pode tirar, né? Ele tem todo o poder, ele pode tirar, ele pode tratar. Quando nós lemos também, né, a respeito de discussões, né, de coisas que fazem a gente perder tempo, quando Paulo ele fala aqui a Timóteo, no seu capítulo, 2 Timóteo capítulo 2, sobre como devemos proceder, né, e falando a respeito da doutrina cristã, ele diz no versículo 24: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que libertem da armadilha do diabo, porque quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então entenda que ao servo do Senhor não convém ele discutir. Pelo contrário, ele deve, nesses momentos em qual o mundo está agitado, né, a qual os meios, né, que nós vemos aí político, o meio social, as coisas estão de briga, de discussão, de contenda, o servo do Senhor não convém discutir. Né? Pelo contrário, deve ser o que? Amável para com todos, apto para ensinar, e paciente. E se tiver que corrigir, corrigir com mansidão, com sabedoria, a todos aqueles que estão resistindo à esperança que Deus lhe conceda, e que Deus lhe conceda que o arrependimento, e que ele venha chegar ao pleno conhecimento da verdade. Seja o homem mais difícil desse homem, seja desse mundo, seja o juiz mais difícil, seja o presidente, seja quem for que nós estamos olhando e não tem jeito. Não, tem jeito sim, porque Deus, o Espírito Santo de Deus que faz a obra no coração do homem. Então que nós possamos entender que tem pessoas presas na armadilha do diabo. Tem pessoas que estão presas, estão dando lugar ao diabo. E isso ele faz com que ele venha cumprir a vontade do inimigo. Então nós precisamos se atentar para isso. Olhar e ver o quanto o Senhor ele nos instrui dentro da sua palavra, quanto ele nos orienta. Realmente, se nós atentarmos para a sua palavra, nós vamos estar fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Versículo 3 ele diz, de Tito, capítulo 3: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestável e odiado uns aos outros. E odiando uns aos outros. Então, muitas das vezes é muito fácil hoje, como aquele que está andando na presença do Senhor, como aquele que está guardando a palavra, olhar para quem está hoje numa situação, né, de desobediência, né, que é pessoas que vivem, né, são pessoas insensatas, né, pessoas que estão desencaminhadas, não estão realmente servindo ao Senhor, estão se dando às paixões, aos prazeres. Mas Paulo está dizendo, um dia você viveu na maldade, na inveja, né, já foi rancoroso, odiava uns aos outros. Mas Paulo diz no versículo de número 4, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por mérito de ato de justiça que houvessem praticado, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo. Então, se outrora nós vivíamos dessa maneira,
né? Mas o Senhor nos alcançou, né? E ele diz, ainda Pedro, 1 Pedro capítulo 4, quando ele fala sobre o viver para Deus, ele diz, porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, né? Fazendo a vontade dos gentios, né? Andando na libertinagem, nos prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Então, se outrora andávamos nesse mundo fazendo tudo que os ímpios faziam, de que, né, como Paulo diz, os não-judeus, né, eles faziam, agora Paulo está dizendo que numa nova vida em Cristo Jesus, né, nós vamos, já que nós não fazemos mais isso, essas pessoas que nos observam, elas ficam, elas olham e ficam sem entender, porque se outrora eles acham estranho que nós não venhamos nos juntar a eles, da mesma libertinagem excessiva. Por isso ele passa a insultar, por isso ele passa a perseguir. Mas quando essa pessoa, né, tiver um encontro com Cristo Jesus, quando da parte de Deus ali, né, o Espírito Santo de Deus regenerar dessa pessoa, renovar no espírito, né, essa pessoa ela vai passar realmente a andar na presença do Senhor, vai passar a ser uma nova vida. E nós precisamos lembrar que lá atrás nós andávamos dessa forma. Então a nova vida em Cristo Jesus vai tirar a pessoa, tira você que ainda não serve ao Senhor, da escravidão, né, das paixões desse mundo, dos prazeres desse mundo, de tudo que somente alimenta a sua carne, mas depois te traz um remorso, depois te traz uma tristeza profunda. Então, o encontro com o Senhor, né, com a bondade, né, porque o Senhor ele é bondoso com tudo, quando da parte de Deus é o nosso Salvador, né, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, isso não porque eu merecia, não porque você merece, mas isso porque o Senhor ele nos amou primeiro, por causa do quê? Da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Quando nós, à medida que nós passamos a ser herdeiro do Senhor, ser filho de Deus, né, passamos a ter uma esperança da vida eterna. É essa esperança que nos move. É saber que tudo que nós possamos passar nessa terra é passageiro, porque o melhor está por vir. O Senhor já está aí. E essa promessa da vida eterna, essa esperança de uma vida eterna, é o que nos move, porque essa é uma promessa do Senhor para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus. O versículo 8 diz: esta palavra é digna de confiança, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo diz ainda: evite, porém, controvérsia tolas a respeito das genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Tem discussões que hoje muitos cristãos estão entrando, né,
Como eu falei anteriormente, nós devemos sim ter o conhecimento, saber como está andando, né? Aqueles que nós instituímos, que são nossos governantes, que são nossos líderes, né? Mas nós devemos ter cuidado com a perda de tempo, com discussões e brigas a respeito, né, de coisas desse mundo. Naquela época eles estavam brigando, estavam tendo controvérsias tolas a respeito da genealogia, né? Uns falavam sobre ali diferente genealogia de Jesus apresentada nos evangelhos de Mateus e Lucas, né, que diverge dos nomes de alguns ancestrais, como o pai de José, enfim, né, outros, e aquelas discussões que não levavam a nada, que não iam acrescentar nada, e é isso que está acontecendo. Outras eram brigas a respeito da lei, né? Essas coisas, Paulo está dizendo, são inúteis, sem valor. Não podemos perder mais tempo com discussões, com coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. Aquilo que não vai edificar, aquilo que vai criar ira, rancor, mágoa, facção, partido A, partido B, partido C, eu sou. E são coisas que não vai levar a nada. Nós precisamos colocar realmente nos nossos assuntos Jesus Cristo, falando sobre o seu amor, falando de que Jesus vai voltar. Esta é uma palavra de confiança que devemos afirmar categoricamente essas coisas. Versículo de número 10 diz: quando ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado, por si mesmo está condenada. Quantas pessoas hoje se aborreceram com discussões tolas e saíram da presença do Senhor? Quantas pessoas levaram para os púlpitos assuntos tolos que afastaram muitas pessoas? Então, que nós possamos falar de Jesus. É o que nós estamos falando aqui. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é aquele que é misericordioso. Foi por causa da sua misericórdia ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, que nesse dia você possa meditar nessa palavra. E se o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração, volte para o caminho do Senhor, comece a caminhar novamente. Se fortaleça, tira tudo que da tua bagagem que você está levando que não está te ajudando, pelo contrário, está te prejudicando. Limpa o teu coração, a tua mente. Comece novamente, inicie nessa nova caminhada. Então que você fique com essa palavra e possa entender que a resposta para tudo está na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Fique na paz.